Muito bem, mais um episódio aqui do De Carona. E hoje meu convidado é o historiador, o popular Luiz Viana Davi. Vou bater um papo aqui hoje nesse episódio falando um pouco sobre minha rua, meu bairro, que será o bairro das Graças. Por enquanto nós estamos aqui na Presidente Vargas, Pará de Minas. Ô Luiz, muito obrigado. A primeira pergunta que eu vou te fazer, você pega muita carona? Só ando de carona e de Só de busão. carona. Eu sou a favor do transporte coletivo. Mas muitas vezes passa um amigo de carro, até eu aceito. Mas não faço muita questão de que me ofereça carona não, para andar um pouco também, né? Então bem-vindo aqui ao De Carona, com Euler Faria. Para quem não te conhece, que nós estamos no mundo inteiro, quem é Luiz Viana Davi, nascido aonde? Eu nasci aqui em Pará de Minas, sou de uma família tradicional, tanto pelo lado da minha mãe como pelo lado do meu pai. Nós estamos aqui há mais de 200 anos, né? Antecede muito ao primeiro povoamento aqui de Pará de Minas. Nasci em 1947, morei com a minha família por 9 anos em Belo Horizonte durante toda a década de 1950 e em 1959 meu pai retornou para Pará de Minas, então desde então eu estou aqui ligadíssimo na cidade e às vezes arranjo um trabalho fora, né? Coisa assim temporária, um ano no máximo, e estou sempre por aqui. Pois bem, Pará de Minas, que está aí, como o Luiz disse, uma cidade que está beirando 100 mil habitantes e que é uma cidade que tem história para contar, né, Luiz? Os bairros, nós vamos falar aqui agora, o bairro das Graças. O bairro Nossa Senhora das Graças, muita gente fala, é o bairro mais antigo do Pará. E não é? Não é. O bairro mais antigo de Pará de Minas é a Tabatinga, o bairro de Lourdes, que antigamente se chamava Bairro do Alto, né? Esses são bairros que surgiram quando a cidade estava se formando, ainda no século XIX. O bairro Nossa Senhora das Graças, na verdade, ele é mais novo do que eu, 1 ano. Porque ele surgiu mesmo para valer com o prefeito Padre José Viegas, que foi o primeiro prefeito eleito de Pará de Minas, foi eleito em 1947, quando ele urbanizou e para forçar a construção de casas aqui nessa colina maravilhosa, né? Ele construiu a igreja de Nossa Senhora das Graças, que foi inaugurada, me parece, corretamente, em 1949, 50, por aí. Foi quando o bairro tomou essa dimensão. Aqui nós estamos passando aqui na Rua Coronel Domingos, que na minha meninice, ela se chamou Rua... Se chamava, né? O povo chamava de Rua da Boa Vista. Então os mais antigos ainda falam, é a Rua da Boa Vista. Ela começa aqui na Avenida Ovídio de Abreu, na Rua Antônio Rocha, perto do AA, e vai até a Praça Galba Veloso. E na sequência ela muda de nome. Você morou nesse bairro, Luiz? Não, mas eu frequentei muito esse bairro na minha Que rua é essa aqui? Essa é a Rua Bento Ernesto. Foi um professor em Pará de Minas, no princípio do século passado, né, no século XX. E aqui nós vamos virar à direita, na Rua Capitão Teixeira, que foi um grande produtor rural aqui da cidade e uma pessoa muito importante. Nessa rua é que está localizado, no final dela, o Colégio Técnico São Francisco de Assis. Essa rua aqui chama Rua Castelo Branco. Castelo Branco? É uma rua em homenagem, muita gente confunde. Essa rua não é uma homenagem ao ex-presidente da República. Não é. Essa rua é uma homenagem à família Castelo Branco. Essa família... É uma família muito importante que remonta aos primeiros moradores aqui da cidade. Uma família que residiu muitas décadas na casa onde hoje é o Museu de Pará de Minas.
um cidadão bastante referente a essa família, foi o senhor Orígenes Castelo Branco, que morava ali e tinha ali no fundo da casa a sua serraria de madeiras. Luiz, que rua é essa? Essa rua aqui é a Rua Artista Benjamin de Oliveira. É o primeiro e mais famoso palhaço negro da história do Brasil. Foi um grande artista, não apenas de circo, como também de teatro. Ele conseguiu levar o teatro para o circo. Isso ele foi pioneiro. Vamos virar aqui agora, bairro Nossa Senhora das Graças. Aqui é a Rua Maestro Espíndola. Maestro Espíndola. Nessa rua... Tem história? Tem história. Nessa rua viveu o nosso saudoso Padre Libério, e aqui tem uma escola com o nome de outra personalidade muito importante, que é o professor Pereira da Costa. Tem essa escola com o nome dele, e no final da rua... Essa aqui, Luiz, é Antônio Praxedes, hein? Ainda não é a Maestra Espíndola. A Maestra Espíndola é a de cima. Vamos passar por essa. Vamos continuar então no Antônio Praxedes. Pela Antônio Praxedes. Antônio da Rocha Praxedes foi um jornalista que viveu em Pará de Minas na primeira metade do século passado. Professor e jornalista. Essa rua é a Rua Jafé Almeida. Aqui na esquina mora uma grande liderança política da cidade. O ex-prefeito Walter Martins Ferreira foi prefeito por 2 mandatos. Mora bem aqui na esquina. E aqui agora nós estamos então na Rua Carlos Meireles, que foi um promotor de justiça. Há 100 anos atrás o promotor era ele. Ele foi casado com a professora Isaltina Mendonça e foi pai dos advogados Márcio Mendonça Meireles e Morel Mendonça Meireles, que inclusive depois, posteriormente, foi juiz de direito aqui na cidade. Rua Carlos Meireles. Rua Carlos Meireles. Aqui nós estamos passando na praça da Igreja de Nossa Senhora das Graças, né? Em frente às barraquinhas. Que é o centro pastoral hoje, né? O centro pastoral hoje. E a barraquinha, a igreja foi construída com recursos advindos das barraquinhas que eram realizadas. As tradicionais barraquinhas. As tradicionais barraquinhas de Nossa Senhora das Graças. Finalmente nós estamos aqui então na Rua Maestro Espíndola, que foi o maestro regente da banda de música aqui em Pará de Minas nas décadas de 30 e 40, e aqui morou o cidadão, talvez o mais ilustre da história de Pará de Minas. Vou mostrar aqui um pouco aqui, ó. O nosso saudoso Padre Libério. Que é número aí 363. 363. Não é isso? Eu cheguei a vir aqui algumas vezes para tomar a bênção do padre. Que me fazia muito bem. Conheceu pessoalmente. Conheci. Rua Maestro Espíndola. Rua Maestro Espíndola. Eu fui maestro e professor de música nas décadas de 30 e 40. A gente vai conhecendo aqui o bairro, a rua, o nome das ruas, que muitas das vezes passa batido, despercebido, né, Luiz? Você não, às vezes a gente não aprofunda na história disso. E essa rua aqui? Aqui é Jafé Almeida, mas nós vamos chegar aqui agora na última rua do bairro Nossa Senhora das Graças, no sentido transversal, que é a Rua José Gregório. Aqui ao lado fica o campo do Rio Branco, o estádio Edson Campolina. Que no futebol também tem muita história, né? Futebol em Pará de Minas, ele já tem tem quase 100 anos, né? Em 2023 completa 100 anos de atividades futebolísticas em Pará de Minas. O estádio está meio abandonado, como é que tá? O estádio está passando por uma fase muito difícil. Precisa de que todos os desportistas, não só os rio-branquenses, mas os desportistas em geral, abracem essa causa do Rio Branco, porque esse estádio aqui é muito necessário à comunidade. Bairro Nossa Senhora das Graças, sua rua, seu bairro, de repente você está assistindo aí, morou aqui, tem um parente, uma história também aqui nesse bairro.
Ô Luiz, essa igreja Nossa das Graças então, tem quantos anos? Ela foi inaugurada, vamos dizer, em 1950, né? Então ela está para completar 70 anos de inauguração, mas a construção dela começou um pouco antes, em 1948, por aí, graças ao Padre Viegas. As últimas habitações, né, antes de 1947, era até na rua Capitão Teixeira. Depois, com a construção da igreja, é que as ruas foram sendo abertas e as casas foram sendo construídas. Quem foi esse dessa rua aqui? Tibúrcio Alves. Tibúrcio Alves, ele é originário da região de Florestal, foi um fazendeiro, muito útil para a comunidade também, da região ali de Ribeirão do Ouro. Você destacou aqui, algum político já morou aqui, hoje, né? Claro, todo mundo que mora no bairro é destaque, faz parte da história. E hoje, o que você destacaria no bairro Nossa das Graças, Luiz? Político? Sim. Aqui tem alguns políticos importantes, né? O ex-prefeito Silésio Mendonça mora na rua Vigário Paulino, o atual vereador Marcílio, o vereador Carlos Lázaro, o ex-vereador, presidente da Câmara por muitos mandatos, José Primo Duarte, também mora aqui na rua Carlos Meireles. Foram políticos importantes. O ex-prefeito Walter Martins, que eu já disse anteriormente. Luiz, esse bairro Nossa das Graças, o povo fala, né? É o bairro que tem mais idoso? É verdade isso? É verdade. Aqui... Capitão João Cruz. Capitão João Cruz, ele era meu tataravô. Ah, eu não sabia. Seu tataravô. Qual que é a história que destaca hoje nessa rua aqui, Luiz? Capitão João da Cruz, ele era avô da minha mãe. Ele era um fazendeiro, muito ligado às atividades políticas também, mas nunca exerceu mandato. E era um sujeito de família, então assim, naquele tempo, os vereadores... Ô Luiz, não estou passando aqui, te interrompendo. Aqui era a boemia da cidade, aqui, esse ponto? Aqui era a famosa Zona Boêmia. Zona Boêmia. Aqui tinha uma transportadora, tinha sua garagem aqui, e aqui era a Zona Boêmia. Nesse quarteirão, da Rua do Cruzeiro até aqui na Praça Galba Veloso, e na Capitão Teixeira também. Era a Rua da Luz Vermelha. Rua da Luz Vermelha. Que praça é essa aqui, Luiz? Praça Galba Veloso. Galba Veloso. Nós temos aqui a capela. A capela de Nosso Senhor dos Passos, a policlínica e a creche. Foi a primeira creche de Pará de Minas, professor Geraldo Martins. Sim, você vai me guiando aí? Onde você essa rua aqui... Contar isso, pode subir ali. Pode. Essa rua aqui é a Rua Pinto Coelho, que foi um antepassado mais ilustre da família Pinto Coelho, que é uma das maiores famílias de Pará de Minas. Ele foi também um fazendeiro, produtor rural, um homem muito culto. Rua Pinto Coelho. E os vereadores homenagearam, colocando o nome dele aqui nessa rua. Agora nós vamos subir na Rua Professor Pereira da Costa. Aqui mora o meu amigo William Silva, que ele fez um jardim em cima da casa dele. Eu já fiz uma reportagem sobre isso na rádio. Muito interessante isso. É fora de série, é totalmente diferente. É a Rua Pereira da Costa, que tem uma escola com o nome dele logo na frente, né? Aqui, seguindo aqui a Carlos Meireles, chega na escola. E aqui tem a rua com o nome do professor Pereira da Costa. Ele foi o professor que formou todos os nossos maiores políticos de 120 anos para cá. Torquato de Almeida, Benedito Valadares, todos foram alunos dele. Ovídio de Abreu. Ô Luiz, foi um prazer, viu, ter você comigo aqui para a gente contar um pouco da história aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, das ruas, dos personagens, né, que a gente não sabe quem foi, por exemplo, Carlos Meireles, não estou passando aqui, então. E o projeto nosso é esse, é mostrar Pará de Minas. Quero contar com a sua ajuda aí, com o seu conhecimento, para a gente estar contando e falando da história de Pará de Minas. E outros bairros, viu? Estou à sua disposição. Você marca com antecedência pra gente combinar. Pelo menos uns 6 meses antes, né? Não, uns 2 ou 3 dias. Brincadeira, Luiz. Eu estou aposentado, mas a gente acaba fazendo uma agenda, né? A gente claro, tem que se programar. De muitas coisas para não furar. Aliás, isso já era para ter acontecido. Não,
Há 6 meses atrás, né? Você vem me convidando, eu falo a hora que você quiser. A hora que você Há 6 falou meses ontem, atrás. nós já estamos aqui concluindo o trabalho. Fiquei muito feliz de colaborar, quero parabenizar também a emissora pela nova programação, né? Esse caráter mais de música raiz, que eu adoro música sertaneja. Raizeiro então, Luiz? Sou raizeiro. Raizeiro de plantão, tá aí, ó. E muito bacana, sabe? E vocês estão de parabéns também. A música raiz, é isso que a gente tá falando aqui, Luiz. A música raiz é história, né? Gosta, né, meu? Porque a música raiz, você pega uma letra, ela tem princípio, meio e fim. E geralmente as pessoas cantam bem. Porque tem certos músicos aí que fazem sucesso, eu não vou nem falar os tipos, que não dá nem pra ouvir. Ô Luiz, ok, até a próxima carona que eu vou te dar, viu? Será sempre um prazer ter você comigo aqui. E agora você vai me dar uma carona até na Presidente Vargas. Vamos lá, vamos passar. Outra oportunidade, outro episódio, nós vamos contar a história do centro de Pará de Minas aqui, esse miolo aqui. Vamos sim. Pra você ficar por dentro aí. Muito obrigado, Luiz. A você que nos acompanhou aí, ó. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Você pode compartilhar aí dos seus amigos e levar isso pro mundo inteiro aí. Um pouco da história hoje do bairro Nossa Senhora das Graças. Esse foi mais um de carona com Euler Faria, na nossa rede social aqui na página da Raiz FM e também no meu perfil, Euler Faria Gonçalves. Um abraço a todos e até a próxima.